Olá, continuando as nossas aulas, agora nós vamos para a nossa quinta aula, e ela a gente vai falar um pouquinho sobre caixa torácica e o crânio. Bom, o que é importante a gente estar falando aqui na caixa torácica? Ela é formada por 12 pares de costela, né? Cartilagens e o osso externo, tá? Então, a gente vai estar subdividindo, né, a nossa caixa torácica entre o osso externo, que é esse osso que está aqui, e 12 pares de costela. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, tá? É importante a gente saber desses 12 pares, porque lá na frente a gente vai estar falando sobre o que são as costelas verdadeiras e as costelas flutuantes. E eu quero que vocês, o que eu quero que vocês chamem a atenção é que esta aqui é uma vista anterior. Você já sabe o que é vista anterior. Essa vista anterior, o que eu quero que chame a atenção é que a articulação, aonde vai se articular a costela ao osso externo, essa parte representada em azul aqui, esse azulzinho mais claro, isso aqui é um processo cartilaginoso, isso não é osso. Então é importante a gente saber que pela parte anterior, pela parte da frente do corpo humano, a articulação das costelas com o osso externo se dá através de articulação. E na parte posterior, né, as costelas elas vão se articular às vértebras, né, da coluna vertebral que vocês viram na aula anterior. A articulação da costela com a parte da coluna vertebral é osso com osso. E na parte anterior, costela com o osso externo se dá através de articulações cartilaginosas. E aqui é o osso externo, né, que está bem separado aqui para vocês terem uma visão anterior e uma visão lateral. Só vou chamar a atenção um pouquinho aqui, que eu quero que vocês corrijam. Esse osso externo, ele é formado, né, por três partes, né? O manúbrio, né, o corpo e o processo chifoide. Aqui está digitado de uma maneira errada, não é manubio, é manubrio com R, ok? É só essa informação. Então, o osso externo, na nossa visão anterior, ele é formado pelo manúbrio, que parece um escudo, ele tem esse formato aqui, o corpo, que é mais alongado, e o processo chifoide. O processo chifoide, vocês mesmos podem tocar, né? Levantar um pouquinho, aqui bem no finalzinho da linha do peitoral maior, bem aqui no finalzinho, vocês encontram um processo, né? Vocês encontram uma pequena formação óssea. Esse é o processo chifoide. Inclusive, quando forçado, esse processo ele dói muito. E aqui uma visão lateral, aonde a gente consegue ver a parte articular das costelas. Então aqui chega uma parte cartilaginosa aonde vai se articular as costelas aqui no nosso osso externo. E aí, por que eu quis chamar a atenção dos 12 pares? Os 12 pares, né, eles são divididos entre as costelas verdadeiras, as costelas falsas e as costelas flutuantes. Então, vocês precisam saber. Os 7 primeiros pares, então vamos tentar contar aqui nesse desenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esses 7 primeiros pares, vocês podem ver que eles se ligam diretamente ao externo através de uma cartilagem única. Por isso que eles são chamados das costelas verdadeiras. Esse processo de articulação é único só para eles. Aí os pares restantes, o 8, 9, 10, 11, 12, o 8, o 9,
o 10 aqui, a pontinha dele, o 11 só a pontinha aqui, e esse aqui menorzinho, o 12, eles são as costelas falsas. Por quê? Porque eles se articulam, eles não têm uma articulação única para o osso externo. Vocês podem verificar aqui que a partir da oitava, eles se fundem na mesma articulação. Olha aqui, ó, tudo indo para a mesma articulação. E aí uma coisa muito importante para vocês estarem sabendo também é que as últimas duas costelas, né, a costela 11 e a costela 12, se vocês perceberem aqui no desenho, elas não têm essa fundição, elas não têm essa articulação com o processo cartilaginoso. Elas não se fundem, elas não vão até o osso externo. Por isso que elas são chamadas de flutuantes. Elas não têm articulação com o osso externo. Também isso é muito importante vocês estarem sabendo. E aqui é a carinha mais ou menos do que seria a nossa costela, né? A gente já viu que é um osso alongado, vocês viram também já a classificação de osso, e ele é um osso achatado. Então ele tem a característica de osso alongado, porém achatado. Vou abrir um parênteses aqui para chamar uma atenção para vocês que estão aprendendo anatomia. A parte posterior do corpo humano, né? Você já sabe que é posterior, a parte de trás, ela é chamada de costas, com S no final, plural, costas. Não existe a nomenclatura costa. Isso eu venho percebendo, né? Apesar de estar 10 anos aqui em Manaus, eu venho percebendo uma intensa, até de profissionais de saúde, mas uma intensa denominação com a parte posterior sendo costa, não é costa. Costa se refere a uma faixa litorânea, né, de qualquer país, costa litorânea. A parte posterior do corpo humano chama costas no final. E por que chama costas no final? Porque a parte posterior, vocês também viram na introdução da anatomia, a nomenclatura, né, das estruturas do corpo humano deriva muito do latim. E em latim, costela, a palavra costela em latim é costa. Costela em latim é costa. E a parte posterior ela é formada por várias costas, várias costelas em latim. Por isso que a parte posterior é denominada costas e não costa, ok? Só um parênteses aí para todo mundo estar sabendo. Bom, e aí a gente já vai falar um pouquinho do crânio, né? E aí só uma informação importante, que a gente não vai estar falando da cabeça, né? A cabeça é a parte superior que está fixada ao tronco pelo pescoço. Nós estamos falando do crânio, que a gente está estudando por enquanto ossos, né? Então por isso que a gente vai estar falando do crânio e não a parte da cabeça, né? A parte esquelética a gente vai estar falando. E o crânio é uma caixa de osso também muito importante, principalmente pela proteção do encéfalo, do cérebro. Por isso que é uma caixa, o osso, né, ela tem essa importância de proteção, por isso ser uma estrutura dura por conta do cálcio, ok? E aqui a apresentação dos principais ossos. O que eu vou apontar e o que eu vou cobrar em possíveis provas, alguma coisa assim, são esses principais ossos. E aqui está bem esquematizado pela cor. Então aqui a gente tem o osso frontal, né? Aqui, depois a gente vai ver no outro desenho, o osso parietal, que é a parte lateral da cabeça, o osso temporal, né, que é abaixo do parietal, né? Isso aqui é só para esclarecer, mas eu não vou cobrar isso aqui. Isso aqui é o zigomático, que é aquela parte que a gente às vezes chama de maçã do rosto. Vocês apalparem aqui, vocês conseguem delimitar bem o zigomático e o arco do zigomático. É essa estrutura que parece bem o arco aqui, ok? E uma coisa que eu quero chamar a atenção também, a nomenclatura correta, são esses dois ossos aqui da parte anterior. A parte de cima
aqui abaixo da entrada nasal, é a maxila. A maxila é essa parte óssea aqui de cima. A maxila, como os demais ossos, ela não se movimenta. O que se movimenta é a parte inferior, chamada mandíbula. Então não tem maxila superior nem maxila inferior. Também a parte de cima não é mandíbula. Ok? Então a parte correta é a parte de baixo ser a mandíbula e a parte de cima que não se movimenta a maxila, ok? A movimentação que eu faço é essa de abrir a boca, é um osso, é o único osso que se movimenta, ok? E aqui a vista lateral para a gente verificar, né, os ossos que eu falei, principalmente o parietal, o temporal, esse esfenoide, também fica atrás do arco do zigomático, que vocês já sabem, e a parte aqui da nuca, a parte bem posterior do crânio, né, o osso occipital. Então vocês já sabem agora o osso frontal, parietal, temporal, occipital. Esses são os principais ossos do crânio. E o que eu quero chamar também, já falei para vocês no tipo de ossos nas nossas primeiras aulas, sobre as suturas. Os ossos, quando o indivíduo nasce, eles ainda não são fundidos, né? Então eles têm essas suturas, né, que a gente vai estar fundindo os ossos parietais, né, com os ossos occipitais, né? Isso no indivíduo o adulto, ele é totalmente soldado, totalmente já estruturado, totalmente suturado, né? Com um osso com o outro. Isso. Bom, lá na frente a gente vai ver. Só quero chamar a atenção o que eu vou cobrar. Essa aqui é uma parte vista inferiormente, né, na parte de baixo do crânio, o tamanho aqui do osso occipital, que é aquele da base do crânio, e eu quero chamar a atenção para vocês dessa estrutura que realmente é um forame, é um buraco, né? Isso aqui é chamado do forame magno. É por aqui que sai a nossa coluna, que sai a nossa medula espinhal, que vai ser protegida pela nossa coluna vertebral. Esse aqui é o forame magno. E o crânio, a gente pode dividi-lo também entre neurocrânio e esplancnocrânio, né? Que são os ossos que são a divisão que a gente separa o que protege o sistema nervoso central, o encéfalo, com as demais estruturas, principalmente dos órgãos sensoriais, né? Visão, gustação, olfação, né, olfato, né, são esses ossos que formam o neurocrânio e o esplancnocrânio. E o que eu queria chamar a atenção, olha aqui um indivíduo, né, um indivíduo criança ainda, ao nascer os ossos não são fundidos. É isso que eu estava chamando a atenção de vocês. Com a evolução da idade, isso aqui a tendência é fazer a sutura, né, a fusão através daquela estrutura que fica fundido, né, as suturas, como eu ver aqui. Essa parte que está esquematizada aqui e neste desenho, né, é chamado de fontanela ou fontículos, né? Corriqueiramente chamado de moleira. Por quê? Porque ainda os ossos da criança, do recém-nascido, ainda não foram fundidos. E isso tem um porquê o ser humano não nascer com os ossos fundidos. Isso auxilia na passagem do canal do parto, né? Vai ter os ossos do crânio, ele precisa ter um certo molejo vai estar ajudando na hora da passagem do canal do parto, né? Um parto normal na mulher. E por último, a gente vai estar falando da mandíbula, tá? Só relembrando, a mandíbula é a parte de baixo, a que faz movimento. Então eu quero chamar a atenção para vocês, essa é a carinha da mandíbula, a parte de baixo, sobre essa estrutura que eu estou marcando aqui, ó. Essa estrutura. Isso é a articulação que a mandíbula faz com o crânio
aonde a gente já viu, tem muita reclamação disso também, muitas dores, dentista tem muita demanda para esse tipo de problema, aonde aqui é a articulação temporomandibular. Então vocês já viram aonde que é o osso temporal e o osso temporal ele faz uma articulação com a mandíbula, onde tem essa articulação que é a ATM, a articulação temporomandibular, ok? Isso aqui é muita reclamação de dores, muitos problemas que dentistas se deparam com isso aí. Da mesma maneira, fica disponível aí o e-mail para qualquer dúvida antes dos nossos encontros pessoais. Mais uma vez agradeço.